O que causa o surgimento de doenças neurodegenerativas, como as doenças de Alzheimer e Parkinson? Vamos entender como o apêndice está envolvido no surgimento do mal de Parkinson e como as sinucleínas impactaram na evolução do nosso sistema nervoso central. E sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Este é o terceiro vídeo de uma série de vídeos onde nós estamos explorando mais sobre o processo de envelhecimento em animais e em plantas. Nós estamos entendendo por que as plantas vivem tão mais do que os animais. No nosso vídeo anterior, nós já falamos sobre as características das fibrilas amiloides. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, corre lá para conferir, porque nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o impacto dessas fibrilas amiloides no nosso sistema nervoso. A amiloidose foi exaustivamente investigada em humanos, uma vez que costuma estar associadas a doenças humanas. Lembrando, só para quem ainda não, caso você ainda não tenha visto o nosso vídeo anterior, que eu explico em detalhes a questão da fibrilas, amiloidose e da formação dessas amiloidoses que nós estamos falando aqui, são a má formação, a má dobradura das proteínas que não tem mais a função original que elas deveriam ter, porque elas não foram dobradas de forma correta. Então elas se acumulam no tecido, formando uma placa. No entanto, essas amiloidoses, elas estão em uma ampla variedade de mamíferos e pássaros, tanto domesticados quanto vivendo na natureza. Por exemplo, a amiloidose foi identificada como uma causa importante da morbidade e mortalidade em esquilos, representando até 19% das mortes. Também é descrito essa amiloidose em lebres marrom, Alepos europeus, e também no gato bravo de patas negras, o Felis nigris, que vive na África do Sul. A amiloidose ela é encontrada em associação com diferentes doenças crônicas, também em chitas, Ascinoxus jubatus, e também em tigres siberianos, Panthera tigris altaica, e também em martas, a Mustela visium. Cães idosos também desenvolveram alterações neurodegenerativas no cérebro, incluindo amiloidose, que é essa formação dessa placa de amila, dessa concentração de proteínas mal formadas, que acabam se formando nas suas regiões cérebro-vascular. E acaba formando o que é chamado de placa senis, com a deposição dessas mal formadas proteínas, que são as amiloide, contendo amiloide do tipo alfa-beta. Um processo semelhante àquilo que acontece na doença de Alzheimer no caso de humanos. Bem, essas placas, essas bolas representadas nesse desenho, isso são essas placas de amiloide, que são essas proteínas que não deveriam estar presentes nesse tecido e que está afetando a comunicação entre os neurônios. Nessa outra lâmina, vocês percebem aqui também onde estão os amiloides, essas placas, elas se formam para essa deposição dessas fibrilas, e isso acaba interrompendo, impedindo a comunicação normal dos axônios neuronais. Placas amiloides associadas à senilidade, ao envelhecimento, foram semelhantes às placas no cérebro com doenças de Alzheimer de pacientes humanos. Também são comuns essas mesmas características em primatas não humanos que são idosos, incluindo a espécie Chlorocybus aeotypus, que é uma espécie africana, e também nos macacos da espécie Macaca fasciculares. A amiloidose em animais está frequentemente associada a várias doenças, por exemplo, insuficiência hepática ou renal, reduzindo significativamente a sua expectativa de vida, porque essa placa amiloide se deposita nos rins, impedindo a sua função adequada. Ou, se ela se deposita no fígado, vai acabar também impedindo a função comum do fígado. E qual que é essa função dessa amiloidose? A formação, dependendo do envelhecimento desses amiloides e esses agregados de proteínas que são semelhantes a esses amiloides, estão associadas à causa de várias doenças neurodegenerativas, incluindo as doenças de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica e outras patologias.
Por outro lado, algumas dessas proteínas amiloidogênicas, chamadas amiloides funcionais, formadas a partir de proteínas que são dobradas da sua forma natural, que são dobradas sobre um controle rigoroso, mas que se parece com essa forma das proteínas amiloides, elas cumprem diversos papéis funcionais nos animais, tais como módulos estruturais de chamados componentes de biofilmes, ou então da matriz extracelular, ou mesmo participar da ligação de RNA, e podem até mesmo possuir atividade enzimática. Elas podem cumprir ainda uma função protetora contra bactérias e vírus, por meio dessa formação desse biofilme, por exemplo. As vantagens estruturais de tais amiloides funcionais que permitem que sejam conservados na evolução são a sua maior estabilidade e resistência à proteólise, que é o processo de degradação da proteína, em comparação com as formas monoméricas. Dada essa forma dessas fibrilas, dessa estrutura não tão dobrada em estruturas tão complexas, elas são muito mais difíceis de serem degradadas comparado com as outras proteínas. As amiloides funcionais são geradas em qualquer período da vida, enquanto que as amiloides patológicas geralmente começam a se acumular nos indivíduos ao longo da idade reprodutiva e, portanto, a baixa pressão seletiva para a eliminação dessas amiloides patogênicas, ou mesmo da sua modificação no processo evolutivo. A proteína de ligação ao RNA de Drosophila otto, que causa o tumor ovariano de Drosophila, pode formar fibrilas amiloides sólidas na presença do RNA. Além disso, a região Otto do RNA das drosófilas controla a inflamação excessiva, retardando o processo de envelhecimento. E também, mutações nessa região Otto encurtam a longevidade no tempo de vida da drosófila, indicando que essa região Otto desempenha um papel muito importante na extensão de vida da drosófila. Isso demonstra que alguns amiloides funcionais podem desempenhar um papel benéfico, cumprindo funções importantes em um organismo. Algumas dessas proteínas amiloidogênicas, altamente expressas em animais e em humanos, como o caso das sinucleínas, estão ausentes nas plantas. As sinucleínas são uma família de 3 pequenas proteínas naturalmente desdobradas, alfa, beta e gama. Alfa, beta e gama sinucleínas, expressas predominantemente nos tecidos neurais. Essa isoforma mais estudada dessas proteínas é a alfa-sinucleína, que está associada à doença de Parkinson, à demência com corpos de Lewis e à atrofia de múltiplos sistemas. Essa alfa-sinucleína ela é altamente expressa em tecidos neurais e a sua quantidade no cérebro pode chegar até 1% na sua concentração. Estudos posteriores demonstraram que todos os membros da família das sinucleínas também estavam presentes em outros órgãos e tecidos. E um exemplo interessante de onde está presente essas sinucleínas é o apêndice. Esse órgão contém uma abundância de alfa-sinucleína, que está dobrada de maneira incorreta, e pesquisas apontam que a remoção do apêndice diminui os riscos de desenvolver o mal de Parkinson em até 20%. Lembrando que a presença dessas alfa-sinucleínas produzidas pelo apêndice no corpo vai se acumular no cérebro, que então vai levar à degeneração que causa o mal de Parkinson. É importante ressaltar que as sinucleínas são expressas apenas em vertebrados e nenhuma proteína ortóloga ou homóloga com essas sequências de aminoácidos de forma semelhante é detectada no genoma de outros organismos, incluindo as plantas. Em vertebrados, as sequências de sinucleína são altamente conservadas entre as espécies, ou seja, está presente de forma muito parecida esse gene em todos os vertebrados, sugerindo restrições funcionais importantes para esse gene. Essa conservação única das sequências de sinucleínas é consistente com um papel fisiológico importante para essas proteínas. Por exemplo, nas funções sinápticas dos neurônios.
Nesse caso, a pressão seletiva da seleção ao longo da vida medeia a conservação e persistência dessas sinucleínas no genoma dos vertebrados, porque, embora essas sinucleínas possam ser prejudiciais ao longo de uma vida longa, ela é vital nas sinapses neuronais. Como muitos genes novos, as sinucleínas são relativamente curtas. Elas possuem entre 127 a 140 aminoácidos. E elas não são tão bem estruturadas assim, não são tão bem dobradas. E assim elas adotam uma forma dobrada apenas no contato com membranas ou parceiros de ligação. O seu aparecimento pode ser explicado pela formação evolutiva do cérebro e do sistema nervoso central, que tem exigido o surgimento de novas proteínas que cumprem funções sinápticas. Porque quando o nosso cérebro surgiu e nós passamos a ter um sistema nervoso central, nós precisamos de proteínas para mediar essa comunicação entre os neurônios. O recente progresso rápido em todo o genoma e sequenciamento em grande escala fornece muitas evidências de que novos genes evoluíram e continuam aparecendo a partir das partes não codificantes, dessas partes do genoma que não originalmente produzem nenhum tipo de proteína. Uma vez que as sinucleínas são altamente expressas em vertebrados, mas os seus genes estão totalmente ausentes nas plantas, incluindo naquelas plantas de vida longa, os pesquisadores questionaram qual era a estrutura em um organismo com uma vida muito longa, em um animal com vida muito longa, como que ele se pareceria, como essa estrutura se pareceria. E eles investigaram o rato toupeira pelado. E sobre o rato toupeira pelado, nós já fizemos um vídeo aqui sobre ele, falando das suas muitas peculiaridades e da característica deles não envelhecerem e terem uma vida muito mais longa do que a de um animal do seu tamanho. Então, se você não conhece esse animal e quer saber mais sobre ele, vem conferir aqui esse vídeo. Curiosamente, as sequências de aminoácidos de sinucleínas no rato toupeira nu são relativamente diferentes em comparação com as sequências de sinucleínas de outros vertebrados. Em particular, dois membros da família que possuem propriedades amilodogênicas, alfa e gama, sinucleína, tiveram substituições desses aminoácidos, o que determinou altas propriedades amilodogênicas dessas proteínas em humanos e em outras espécies de mamíferos. Ou seja, né, essas regiões que foram substituídas, nos casos dos ratos toupeiras pelados, é justamente nessas regiões que dá essa alta propriedade amilodogênica em nós humanos e em outros animais. Nós podemos supor, com base nas propriedades dos aminoácidos, que as alterações nas sinucleínas do rato toupeira pelado, em comparação com outras espécies de mamíferos, reduziram as suas propriedades amilodogênicas, uma vez que esse efeito não foi examinado experimentalmente pelos pesquisadores, mas sim apenas suposto. O fato de que inclusões amilodogênicas em plantas estão ausentes, ou pelo menos seja muito raro em comparação com aquelas encontradas em mamíferos, pode ser explicado por uma alta concentração de compostos que inibem a agregação de proteínas nessa formação dessas fibrilas, no caso das células vegetais. Quantidades muito baixas ou ausência de amiloides e alto teor de inibidores da amilodogênese, incluindo os chamados polifenóis e antioxidantes, podem explicar também a alta longevidade das plantas, para além das outras características sobre elas que nós já falamos no primeiro vídeo dessa série de vídeos. Que lá eu cito mais vários exemplos do que os estressores que causam essa longevidade nas plantas. Além disso, uma correlação entre a longevidade da planta e a capacidade de inibir essa agregação de proteínas nessas estruturas foi descrita. É importante notar que muitos inibidores da amilodose possuem propriedades também anti-envelhecimento. O teste das chamadas fitomoléculas de plantas, como os alcaloides, fenóis, esteroides, em um organismo modelo, demonstrou que muitos deles têm um efeito duplo, possuindo simultaneamente as propriedades antiagregacionais que vão impedir a formação dessas estruturas amilodogênicas e, ao mesmo tempo, uma função anti-envelhecimento. Um exemplo de tal substância é a tambulina, um flavonol, substituído com hidróxila das frutas Xanthoxylum armatum.
O efeito da tambulina foi examinado no caso dos nematódios Cernotoptides elegans e descobriu-se que promove a longevidade, aumentando cerca de 16,79%, e possui atividades neuroprotetoras e neuromodulatórias. Além disso, a tambulina inibe a agregação da alfa-sinucleína nessa espécie do Cernotoptides elegans. Curiosamente, a tambulina regula positivamente a expressão do RNA mensageiro dos chamados genes sequestradores de Ross e também de genes associados à longevidade. Como resultado disso, isso aumenta significativamente a expectativa de vida e também a tolerância ao estresse dessa espécie de verme. As propriedades anti-envelhecimento e anti-agregação são descritas para muitas substâncias vegetais. Por exemplo, também o polifenol resveratrol, isolado da raiz de Vetratum grandiflorum e presente em grandes quantidades em muitas frutas, como no caso dos mirtilos, das amoras, das uvas e dos amendoins, todos que possuem essas propriedades. O resveratrol estende a vida útil em humanos e em outros organismos modelo, incluindo os mamíferos e também até mesmo a levedura Saccharomyces cerevisiae, assim como também o verme que nós falamos antes, e até mesmo na Drosophila melanogaster. A atividade de muitas substâncias de plantas prolonga consideravelmente a longevidade e previne ou atrasa o início de distúrbios relacionados à idade em muitos experimentos com sistemas modelo e também associados às vias reguladoras associadas ao envelhecimento. Compostos anti-envelhecimento e anti-agregação isolados de plantas estimulam também a autofagia e o reparo do DNA e também, simultaneamente, inibem os efeitos deletérios das chamadas espécies reativas de oxigênio, que são prejudiciais, muito prejudiciais ao corpo, que acontece do nosso processo de produção de ATP, do nosso processo de metabolismo celular. Desse modo, isso acaba prevenindo a oxidação que acontece por causa desse oxigênio que fica destruindo os tecidos. Assim, as plantas contêm moléculas anti-envelhecimentos que prolongam a vida em experimentos com o organismo modelo e afetam diferentes vias relacionadas ao envelhecimento. E uma dessas coisas em que elas estão associadas é a amilodose. É natural presumir que os mesmos compostos vegetais que possuem esse efeito nos animais possuam nas próprias células das plantas. Espero que vocês tenham gostado desse tema, de explorar um pouquinho mais essa associação evolutiva, dessas moléculas que, ao mesmo tempo que elas são muito importantes no nosso processo evolutivo, elas também acabam trazendo, ao longo da nossa vida, do nosso desenvolvimento, consequências bastante severas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não deixe de se inscrever aqui, porque o próximo vídeo nós ainda vamos falar de mais tópicos bem interessantes dessa série de vídeos. Por isso, já se inscreve aqui para continuar sabendo mais sobre essa diferença entre plantas e animais na questão do envelhecimento. Espero vocês nesses vídeos. E eu vou deixar indicado aqui para vocês a nossa série de vídeos sobre esse tópico e o nosso vídeo anterior falando mais sobre a amilodose e a formação das fibrilas. E até mais!